Boa tarde a todos, agradeço imensamente o convite, a Fundação Cultural, as pessoas do Elton, do Cordioli, já amigos de outra data, de outras experiências, já trocamos discussões e planos em outros momentos como esse. O IMAP está fazendo uma grande parceria com a Fundação Cultural. Desde o começo da gestão, nós já tivemos situações amplas e estritas, em que os dois órgãos têm se comunicado bastante. Convidado para participar do Fundo Municipal de Cultura por essa gestão, então também a gente tem procurado o máximo possível de potencialização de uma atividade ou do outro para que esse debate possa ser bastante enriquecido, até porque, diferente da fala da colega, nós não temos como não ser governo. Somos governo, então a minha fala vai ser a do governo. Então, aí nesse momento a gente tem o ônus e o bônus de falar sempre em nome do governo. Então a perspectiva que eu trago é a perspectiva da gestão pública em si. O IMAP está realizando um grande trabalho de formação de conceito, de transformação talvez de mentalidade em relação à própria discussão sobre a gestão pública. E uma discussão como a de hoje nos dá a oportunidade de fazer esse debate no aspecto específico da cultura e trazer esses elementos para ver se a partir deles a gente consegue também estar convencendo, de certa forma, aquilo que nós estamos acreditando como a perspectiva da gestão pública dos dias de hoje. Sempre importante, diferente, né, de você não gostar muito de discussão, eu gosto dessa palavra discussão, porque por trás dela está a dialética, né, por trás dela está justamente a clareza na exposição do debate. Né, vocês precisam ter segurança clara do caminho que o governo toma. Né, vocês precisam de um pressuposto. Né, se vocês sabem bem onde a gente quer chegar, fica mais fácil de realizar um debate, fica mais fácil deixar todas as coisas cristalinas. Uma gestão transparente passa por isso. Quando o governo, de fato, mostra a sua cara e mostra aonde quer chegar e quais são as perspectivas que tem. Então, eu já acho bastante interessante que aconteçam também discussões. Tem momentos de diálogo e tem momentos que a gente também trabalha com discussão. Bom, desafio sempre é um desafio de um governo que quer trazer ou aumentar a participação popular. E um desafio também de uma sociedade que quer entrar e quer participar dessa possibilidade de participação popular. Então o desafio não é só do governo, o desafio é do governo de ampliar os mecanismos da participação, o desafio é da sociedade de se preparar para participar, porque a gente não pode esquecer que essa participação, cada vez mais tem que ser uma participação qualitativa. Tem que ser uma participação ampla, o mais ampla possível, mas também qualitativa, que ela define, no fim das contas, os caminhos e os rumos que a própria política pública vai aqui colocar. Só para todos vocês sabem, alguns vocês, nem todos sabem, mas a maioria sabe, dentre as tarefas do IMAP, a capacitação do servidor no município de Curitiba é uma dessas tarefas, além da estrutura organizacional que o Elton já colocou. E esse conceito, então, de participação e o conceito de gestão acaba sendo algo que a gente tem tentado trabalhar bastante. O IMAP tem promovido debates uma vez por mês para que essas discussões possam aflorar e deixar claro quais são as teses que vinham a partir daqui. E na apresentação da colega, a gente já tem alguns detalhes e alguns elementos que aparecem ali, que servem aí de base para aquilo que eu vou pretender discutir com todos vocês. Os anos 80, eles criaram, os anos 80 não, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, criaram esse conceito de gestão pública, marcaram o conceito de gestão pública. O professor Gilberto Bercovitch coloca de forma bem clara que a ideia de teoria do Estado, de integração e de integridade nacional, a ideia de soberania nacional, o próprio princípio republicano e a própria ideia de política integrada de desenvolvimento vai aos poucos sendo substituída pela ideia de gestão, de uma gestão que se afasta do Estado. O nome gestão é um nome que vem da administração privada, não é um nome que vem da administração pública. E quando esse nome aparece, claro que por trás está também a ideologia da própria administração privada. Então, nós temos que ter cuidado quando nós falamos de gestão pública, para não trazer para cá, sem nenhuma transformação, os conceitos da administração privada, e esses conceitos vêm para cá como se de fato fosse possível, na administração pública, aplicar esses conceitos, quando você sabe que por trás estão outros interesses que ainda vigoram em relação ao próprio Estado. Então, esse marco é importante. Os anos 90 retiram a politização da discussão em relação à gestão pública e trazem para nós, muitas vezes, goela abaixo, né, desculpem a expressão,
uma série de conceitos da administração e da economia que são tidos naquele momento como necessários para adaptação em relação ao Estado. Então é importante a gente colocar nesse primeiro momento aqui dessa nossa discussão que a construção da ideia de administração pública veio para nós primeiro com a administração e depois por pública. Quando a gente sabe que na história internacional, ocidental, primeiro se construiu a pública, a administração pública, e depois a sua remodelagem para a necessidade de adaptação de gestão. Ou seja, a gestão é a segunda questão importante na administração. Para nós somos convencidos e acreditamos sempre que, em primeiro lugar, está a necessidade da administração eficiente. E que o público tem que se adaptar a essa administração. Essa separação a gente precisa colocar. Então, além de, por exemplo, nesse contexto ideológico, a ideia de participação popular ela é substituída pela responsabilidade social. Esse é um fato que a gente precisa perceber. Retiram a importância da participação cidadã, retiram a importância da participação, da participação cidadã e popular e colocam e fiquem no centro da atenção dessa teoria a responsabilidade social. Notem que na medida que se consolida esse conceito de responsabilidade social, perde a importância o Estado. A intenção é de se colocar, o que está simulado é o cidadão em evidência e o Estado burocrático atrasado que deve ser superado. Mas por trás está dissimulado o interesse privado dentro da administração. Então, quando a cidadania é substituída pela responsabilidade social, quando a participação é substituída pela governança, nós estamos começando a ter confusões nos nossos elementos, e é exatamente isso que está em voga hoje. Foi importante você ter colocado uma parte do slide do Bresser Pereira. O Bresser Pereira, que apareceu aqui no quadro, nos anos 90, era um dos principais defensores do Estado gerencial da administração por resultado. Não por acaso foi um dos principais artífices da reforma do Estado que acontece nesse período específico. Né? O maior período de privatizações, o maior período de discussões aí que se teve de mudança, desmonte estrutural no próprio Estado. A Constituição de 88 acontece ali com a construção do que se teve de maior avanço para a estrutura do Estado. 6 anos depois, as emendas destroem completamente aquilo que era o fundamental eixo dessa construção, no modelo teorizado, inclusive, pelo Bresser Pereira. O Bresser Pereira de hoje, né, admiremos, né, essa mudança sempre é importante quando alguém muda, um artigo dele recente, há 2 meses atrás, já disse que esse modelo de administração por resultados está com todos os sinais de esgotamento. E aí vem um novo modelo, que é o modelo que nós estamos tentando implementar nas discussões do IMAP dentro do município de Curitiba, que é a tal da administração pública deliberativa, ou democracia deliberativa. Ou seja, o paradigma hoje que nós temos é o paradigma da democracia deliberativa, que de fato começa por denunciar essas categorias da administração privada, que tomaram conta da administração pública e que o tempo todo nos confundem quando aparecem como elementos fundamentais estruturantes. Então eu desconfio muito, por exemplo, do Issue Networks, que é essa teoria dos círculos aqui, que a colega apresentou. Porque ela é, isso, exatamente, porque ela é uma teoria que esvazia, veja, a minha opinião, fico livre para colocar, e por isso o debate, ela esvazia a politização, ela esvazia a participação, ela coloca como se nós tivéssemos elementos e momentos específicos e as pessoas nas suas demandas tivessem todas organizadas, né? Aquela velha piadinha lá do Garrincha, mas combinaram isso? O outro time, não é isso? As pessoas vão, de fato, estar nos momentos específicos, paradinhas para realizar os momentos ciclo? Não vão. As pessoas vão querer falar e participar nos momentos que elas acharem que a demanda vai aparecer e que elas vão ter empoderamento necessário para que essa participação aconteça. Então, eu desconfio um pouco dessa corrente, que essa corrente veio importada, como várias correntes da teoria social, que a gente sabe muito bem que o Brasil viveu como se ela fosse importada. Então, o argumento é a sociedade participando, mas por trás está a participação, ora, das empresas. Esse é o detalhe que a gente tem que colocar.
Veja só, não quer dizer que nós somos contra a participação das empresas, não é isso que a gente está colocando. Aliás, um dos espaços em que melhor é realizada essa administração de interesses é na Fundação Cultural, porque ela de fato precisa dialogar com todos os segmentos da sociedade civil. Porém, a sociedade civil, com todos os segmentos organizados, nas proporções específicas que deem condição para que todos possam participar da mesma forma. Então, essa nova administração pública, né, administração por resultados, gestão por resultados, estado gerencial, como foi colocado nesse texto, dizer que não tem volta é admitir que nós, de fato, não somos os verdadeiros protagonistas da administração. Quem dirige o Estado? O povo e os governantes. E não os conceitos que vêm da administração privada. A gente não pode esquecer disso. Isso deixa bem claro. Não quer dizer que nós não vamos escutar assessorias, que nós não vamos ter opinião das empresas, que nós não vamos ter fóruns em que essa discussão vai ser colocada, mas isso quer dizer que o governo está naqueles que de fato são eleitos para realizar o governo e nos fóruns eleitos pela administração com participação popular. Ele vem daí. E não de resultados, né, de assessorias que muitas vezes trazem para nós, olha, o caminho tem que ser esse, e do contrário você não vai chegar a lugar nenhum, e pior, vai fazer uma gestão ineficiente, que às vezes para a maioria dos políticos é aquilo que assusta muitas vezes. Com isso a gente pode ter clareza e certeza. Nós já ouvimos falar do nosso prefeito, ele já disse, a administração pública deliberativa é o nosso horizonte, é o que a gente quer colocar, é onde a gente quer chegar, e nós não vamos estar aceitando, não que a gente não aceite opinião, mas nós não vamos estar aceitando ingerências de outros que não o nosso próprio governo. Aliás, foi para isso que nós recebemos especificamente esse mandato. Notem que no texto aqui já apareceram autores de 2012, 2013 que falam dessa participação, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para não colocar os dois ao mesmo tempo, né? Talvez seria o caso de botar o Bresser de hoje, porque de fato se a gente junta os dois parece que o gerencialismo está concordando com a participação. Não está. Eles têm pelo menos 20 anos de diferença entre um e outro. E nos países que mais têm discutido hoje a questão das suas independências é onde aparece com mais força a democracia deliberativa. Tanto é que quem fez as primeiras formações no nosso município foram, né, os catalães, né? Aqueles que vieram lá da Catalunha mostrando a experiência de Barcelona, etc. Como é que de fato se dá essa administração pública deliberativa. Entramos no nosso momento aqui para já poder dar a palavra para os nossos subsequentes. A questão da cultura, ela tem que estar vinculada ao projeto nacional. Na verdade, ela alavanca o desenvolvimento social atrelado ao projeto nacional. Essa é uma preocupação dessa gestão. Em todas as falas do Elton, eu vi esse itemzinho colocado ali como essa participação. Um retorno a essa necessidade que não é de alinhamento, mas que é de potencialização. O que está por trás é a potencialização dos projetos e dos programas. Quando você tem esse desalinhamento, você tem uma disputa entre as várias esferas, e essa disputa às vezes vai, não que ela não seja positiva, mas às vezes ela vai prejudicar o andamento desse desenvolvimento da política. Não estou dizendo que a política pública tem que ser substituída. Se está consagrado o conceito de política pública, lá atrás se viu que ele era uma substituição, mas se é uma política pública integrada ao desenvolvimento nacional, e se nós temos em mente que existe uma teoria que discute esse projeto, em que a participação se coloca nessa esfera, de fato eu consigo fazer com que eu tenha uma participação aliada e não alinhada a um projeto nacional. E aí está um detalhe importante que a gente está colocando. Uma das tarefas, aí voltam ao autor que a mim sempre foi muito caro, que é o professor Celso Furtado, uma das últimas tarefas do professor Celso Furtado foi ser ministro da Cultura. A entrevista dele sobre o Ministério da Cultura, ele diz assim, foi o lugar que eu consegui aliar economia, Estado, cultura e sociedade. E ainda brinca, eu demorei tudo isso, o Gramsci já falava isso nos anos 30. Ele já entendia, já sabia que pela cultura eu podia ter o grande, o pequeno, o médio aparelho, ainda brincava. Porque ele faz até o Gramsci cria a tese lá dos aparelhos ideológicos do Estado e discute como é que a cultura, né? Tem vários aqui de alguma escola marxista que gostam dessa discussão dos aparelhos ideológicos. Esses aparelhos ideológicos colocam como é que a cultura participa da formação ideológica da própria sociedade.
O que o Celso Furtado chega à conclusão, como economista que sempre achou que o caminho poderia ser via os bancos de desenvolvimento ou via o próprio planejamento da economia? Falta o bracinho da cultura. Não que seja bracinho, né? Falta o braço da cultura. Porque através da cultura eu consigo, de fato, realizar esse entrelaçamento dos interesses que a sociedade, a política e a economia podem estar desenvolvendo como perspectivas que vêm desse próprio desenvolvimento social. A cultura pode articular o público-privado, era isso que ele sempre defendia. A cultura é um bom espaço para articulação entre o público e o privado. E através da discussão. Muita discussão. Se ouvir muitos movimentos. Avançar, retroceder em alguns momentos. Desenvolver, realizar, praticar as atividades. E lembrar sempre que o tempo para a cultura não é um tempo cronológico. Aí, lembrando do nosso historiador Fernando Brodel, não é isso? É o tempo estrutural. Às vezes esse tempo é muito mais demorado do que o tempo cronológico. Mas respeitar o tempo estrutural, nós estamos falando que a gente não tem que tomar as medidas que têm que ser realizadas do ponto de vista da própria gestão, que a gente sabe que esse tempo não. Mas a política, a grande política e o comprometimento com a política de longo prazo tem que ser o fio condutor de muitas discussões que nós estamos aqui colocando para essa experiência. Veja só, tem um detalhe interessante que a gente tem que lembrar aqui, que a gente não tem oportunidade, não tem oportunidade, tem que falar. As nossas conferências, desde 2003, há muito, então, são conferências com outra metodologia, com outro modelo. Muito por dentro, quem participa, alguns de vocês que já participaram de conferências municipais estaduais e tiveram aí a possibilidade de conferência nacional, em 2008, 2009, eu participei de algumas conferências nacionais. O nível de participação, sem dúvida nenhuma, nos últimos 10 anos, mudou violentamente. Os grupos que nunca tiveram acesso a nenhuma discussão política nacional, hoje têm assento, têm grupo, e estão cada vez mais se desenvolvendo. Por outro lado, no final nós chegamos às considerações finais que você coloca, são as mesmas considerações finais que eu entendo como fundamentais, quem sabe o método que a gente diferencia. Que nós temos que pensar cada vez mais quando se fala de administração pública e mais do que gestão. Primeiro, a interdisciplinaridade, necessária da interdisciplinaridade, que nós estamos chamando de intersetorialidade. E já foi uma discussão anterior, mas que retoma. Não é possível ter uma política cultural que não esteja atrelada imediatamente às políticas de saúde, de educação, de segurança e de mobilidade urbana. Nós precisamos cada vez mais de fóruns, além desse fórum específico da cultura, de outros que dialogam com as outras necessidades e de que forma pode cada vez mais desenvolver esses pontos específicos. Mais do que isso, o projeto das subprefeituras, o desenvolvimento disso na ponta, nas administrações regionais, nos espaços específicos de lá, e que essas pessoas possam estar diretamente ligadas a essa capacidade de desenvolvimento da ponta. Esse é muito importante. O aumento do espaço de participação cidadã, que vai ter inclusive um painel, não quero também entrar nisso, e ainda o grande desafio da qualificação dos servidores e dos partícipes do processo social ligado à cultura, que aí está aqui colocado. Veja, a nossa administração está sendo bastante elogiada com a relação que está tendo com as mídias sociais, com a internet, o Facebook, etc. e tal. Essa forma de participação é uma forma que está cada vez mais sendo desenvolvida. Então, aquelas experiências de gestão pública, de administração pública, que conseguirem capturar essa participação de modo efetivo, hoje as pessoas querem agir na rua combinadas pela internet. Isso é um detalhe que, se a gente não entender, a gente vai ficar se batendo nos nossos velhos modelos. Hoje a gente consegue organizar grandes eventos por ali e a gente precisa estar antenado para esse desenvolvimento. Essa gestão teve um compromisso muito grande, falo que participo do fundo, com a democratização do acesso aos fundos e a transparência em relação às ações e deliberações dos mesmos. Até o final do ano a ideia é que tudo esteja praticamente colocado para lá. E acho que eu chego no fim dessa fala concordando com a colega de que é preciso, mais do que o espaço físico, a mentalidade da fundação. Eu acho que isso a gente já tem tempo. Essa é a nossa mentalidade, ou esta deverá ser a nossa mentalidade. A integração específica com esse projeto nacional e um compromisso constante com o aumento da participação popular e social. Obrigado.
Bordoni, que aí que vai nos falar sobre o ICA. Só deixa eu dar um avisinho aí, por favor. No microfone. Por favor, eu gostaria de solicitar às pessoas que se encontram à minha esquerda